Bom dia a todos, bom dia Priscila, bom dia doutora Daniele, bom dia doutor Leonardo, bom dia a todos e todas. Eu representando a diretoria do Sindicomes Nacional, falo da alegria de estar aqui, podendo hoje analisar esse assunto com vocês, que é um assunto de alta relevância, de alta preponderância para os Sindicomes e suas empresas, representadas e defendidas pelo Sindicomes Nacional, e falo também de um pouquinho do histórico desse programa, porque desse relacionamento com a medicina, com a digital medicina, porque o Sindicomes trabalha com muitas empresas. São milhares de empresas a nível nacional. Era um sindicato estadual, foi transformado em nacional, e a partir do momento em que nós ampliamos essa visão, nacionalizamos a nossa visão, percebemos essa situação que hoje ninguém pode negar, de quase uma epidemia de problemas emocionais, comportamentais e psicológicos, né? Então, o agravamento desse quadro fez com que o Sindicomes se sensibilizasse com essas questões e se preocupasse com os trabalhadores dessas empresas, né? Por isso, o Sindicomes, analisando essa lei, que hoje completa 11 meses, né, analisando a lei, a necessidade de conformidade, da atuação conforme das nossas empresas pertencentes às nossas categorias econômicas, resolvemos sair na frente mesmo, como disse a Priscila, e o trabalho do pioneiro é sempre o mais difícil, né? Então, nós percebemos o quadro, porque nós trabalhamos com muitas empresas, e a gente percebe que aquilo que muita gente não vê, a gente acaba vendo, né? Porque uma empresa não sabe o que está acontecendo com a outra vizinha, não sabe o que está acontecendo com a outra da cidade vizinha, não sabe o que está acontecendo com a outra do estado vizinho, e o Sindicomes, por centralizar essas informações todas, consegue ter essa visão macro, né? E a gente também, na área jurídica, ainda mais, a doutora Daniele vê o resultado para as pessoas do que acontece lá na frente, que poderia ter sido evitado lá atrás, né? E o jurídico vê, especialmente o nosso jurídico de empresas, a gente vê os riscos a que estão subordinadas e expostas as empresas, porque a gente trabalha com o resultado disso, lá na Justiça, ou no Ministério Público, ou no Ministério Público do Trabalho, ou no Ministério Público Federal, ou no Ministério do Trabalho e Emprego. Então, que é onde aparecem essas ações, essas denúncias e tudo mais. Então, o Sindicomes consegue ter essa visão macro, a gente percebeu que era o momento de agir, era o momento de tomar atitude de intransigente defesa dos trabalhadores, porque o tempo é uma máquina de transformação. O tempo transforma o que é hoje risco para as pessoas no ambiente de negócios, no ambiente de trabalho, transforma em risco jurídico lá na frente para as empresas. A empresa que antigamente não olhava para essas questões, hoje é obrigada a olhar. Não é apenas obrigada a olhar, é obrigada a agir, né? Então, ela tem uma obrigação de atenção e uma obrigação de ação. Essa nova lei traz essa dupla forma de encarar essas nossas obrigações empresariais hoje. As empresas que antigamente se davam ao luxo de não se preocupar com isso, hoje não tem mais essa chance, né? Ou ela se adapta, ou ela vai sofrer duríssimas e trágicas consequências lá na frente, né? E nós, do jurídico, vemos isso todo dia. Aquilo que para você, de uma empresa do Paraná, não está aparecendo para você hoje, já está aparecendo no Rio de Janeiro, já está aparecendo em Goiás, já está aparecendo no Rio Grande do Norte, e a gente está vendo isso tudo. Então, nós estamos muito preocupados com isso. O Sindicomes procurou alguma empresa que pudesse nos ajudar,
descobriu a existência, para nossa imensa felicidade, da Digital Medicina, que é uma empresa focada nesses assuntos, dedicada a esses assuntos, com um olhar com um olhar proativo, né? Especialmente porque essa empresa nos traz as soluções que a gente precisava, nos traz as soluções que a gente buscava, né? Especialmente como fiscalizar se um atestado é correto, é verdadeiro, é procedente, tem base fática, né? Como acompanhar a evolução das coisas, como saber se uma pessoa tal não está participando desses programas, tudo isso a gente consegue com a digital, né? Que é uma iniciativa bem bacana do Dr. Leonardo, que já esteve em algumas reuniões conosco, e a gente percebe a importância desse tema para todas as empresas, né? Então, a Priscila perguntou como é que nós, os sindicatos, estamos vendo isso. Nós estamos vendo com um olhar de esperança, né? De que a gente consiga equacionar e prevenir diversos problemas lá na frente. As empresas que estão pensando em não se adaptar agora, elas vão sofrer consequências lá na frente, né? Porque esses valores... Não tem para onde fugir, né, doutor Giovanni? Não tem mais para onde escapar, não, né? Tem mais, não existe mais essa possibilidade de fingir que não está vendo, né? O fato é que as empresas que hoje reclamam de ter que pagar um determinado valor, que é baixo para cada funcionário, né? Estão deixando de perceber, e é por isso a importância de atenção para esse tipo de debate que a gente está promovendo aqui hoje, que a médio e a longo prazo, isso é barato, isso é muito barato, porque a gente consegue evitar uma série de dores de cabeça lá na frente, né? Então, vamos focar, vamos dar aos sindicomes o direito de dúvida, né? Concedam aos sindicomes o direito de que nós estejamos certos. Pensem nas suas empresas, pensem não no hoje, pensem lá na frente. Tenham um olhar prospectivo, analisem o que é que vai acontecer, quais são os riscos a que vocês, empresas, estão sujeitos lá na frente, né? Que nós estamos querendo evitar. Nós estamos pensando, ao mesmo tempo, de forma neutra, nas empresas e nos empregados. Nós queremos ver que essa relação de capital e trabalho se dê de forma tranquila, de forma sem onerar ninguém, sem que as empresas sejam extremamente oneradas e sem que os trabalhadores sejam onerados em função desse trabalho, do exercício da atividade profissional, né? Então, a nossa esperança é de que essas relações possam se dar de forma civilizada, de forma bacana, de forma organizada, de mútuo respeito, para que a gente possa caminhar bem. Daí a nossa alegria de estar aqui debatendo, e estamos à disposição para as perguntas. Não sei se a gente ainda vai mostrar alguma coisa. Eu ia, na sequência aqui da tua pauta, Giovanni, eu iria demonstrar aqui, né, essa tela, ela leva, né, para a página, né, do Sindicomes, onde são descritos todos os benefícios, né, não só para as empresas, né, ali, mas voltadas também para os colaboradores, e todos os direcionamentos, as informações. Então, eu gostaria de compartilhar aqui agora, para ficar bem ilustrativo, né, o que a gente está falando, né. Então, aqui é o link, né, onde as empresas são trazidas para que elas possam fazer o seu respectivo cadastro, né, aderirem aí ao que traz a convenção coletiva e com a implementação do programa. Trazemos aqui cases, né, estudos de resultados para empresas e colaboradores, então, o que é muito importante em termos de indicadores, né, para as empresas hoje, no que se refere aí a redução de absenteísmo, diminuição de turnover, redução de custos de saúde, né, ali quando fala de planos de saúde, sinistralidade, aumento de produtividade. Então, são muitos, né, os benefícios trazidos especificamente com a implementação de um programa, né, para as empresas, e, consequentemente, aqui, todos os benefícios para os colaboradores, né, que o programa envolve
e preconiza a partir dessa implementação. Todas as fases, todas as etapas, né, que o programa ele envolve aqui na sua implementação também são descritos, né, aqui no site, né, ali que as empresas têm acesso, ok? Temos também aqui todo o descritivo, né, tudo que o plano, né, ali para empresarial ele oferece hoje, né, para as empresas, tudo bem descrito, ok? E aqui a gente tem diversos materiais também que são disponíveis para as empresas, para que elas possam entender não só o contexto de saúde mental, o porquê se falar de um programa, o porquê agir proativamente, as estatísticas alarmantes que a gente vem acompanhando, né, e nos dias de hoje. Tem também aqui o como implementar, como fazer. Né? Além de não é só querer fazer, mas como fazer. A gente sabe que é um caminho, né, desafiador, são muitos recursos, é muita informação para ser integrada. E o programa que o Sindicommerce traz hoje aí para as empresas tem este objetivo de integrar informações, né, ao mesmo tempo que está alinhado com as diretrizes, né, fundamentais que são trazidas a partir de agora pela legislação. E as ferramentas, os recursos disponíveis aí para as empresas nesse processo de implementação do programa, ok? Então, aqui é todo o caminho, né, que as empresas têm para poder fazer o seu cadastro de adesão aí à implementação da cláusula convenção coletiva que traz sobre o programa de saúde mental e bem-estar. Então, essa iniciativa, pioneira, essa iniciativa proativa, foi muito importante, né, que o Sindicommerce trouxe, e a Digital, né, está sendo muito feliz em poder participar de tudo isso e contribuir aí para milhares de empresas, né, no cenário nacional que a gente está acompanhando aí junto ao Sindicommerce, ok? Bom, doutora Daniela, eu passo a palavra para ti novamente, para que a gente possa, né, discorrer, já até responder aqui algumas perguntas, dessa implementação na prática, né, os passos, né, para incluir ali os riscos psicossociais ao PGR, que é este documento, né, as empresas aí que são envolvidas, né, eu acho que é importante a gente, né, trazer essas questões, né, esse entendimento melhor, né, para as empresas aqui que estão envolvidas, interessadas, né, em se adequarem, obviamente, a esse processo que a gente está trazendo até a partir de agora. Ok. Primeiro, Priscila, eu vou completar aí. Eu gostei muito de uma fala do Dr. Giovanni, quando ele fala dessa questão de ser justo e olhar para os dois lados, né? E, na verdade, assim, a empresa vai estar sendo beneficiada, mas o funcionário também, né? Não é que a gente só está querendo se eximir do problema do colaborador e cumprir uma norma ali, mas quando você tem um funcionário que está sendo assistido, que está sendo acompanhado... É muito além, né? Você diminui presenteísmo, que eu acho que é até um cenário pior e prejudicial para a empresa, de uma parte financeira, econômica, que é o funcionário que está ali, mas ele não está, né? Ele vem, ele não apresenta o atestado, mas ele também não está produzindo. E isso acarreta também, a pessoa vai se prejudicando emocionalmente, né? Se ele já tem um problema, ele vai se sentindo ali não utilizado, sem vontade, a questão da procrastinação também. Enfim, isso vai piorando o quadro do funcionário e isso acaba gerando um prejuízo para a empresa. Então, na verdade, é um olhar justo, né? Onde você vai acabar agindo ali, prevenindo problemas para a empresa, mas também vai estar contribuindo para a saúde desse colaborador. Então, eu achei essa fala muito interessante, tá? Vamos lá, vou falar um pouquinho aqui do passo a passo dessa questão do PGR, né? Então, o principal objetivo aí, no início, é incluir os riscos psicossociais dentro do PGR. Então, a ANR, ela não faz uma determinação de qual modelo as empresas vão ter que seguir, né? Então, cada empresa vai ter que avaliar qual o melhor método e qual o melhor caminho, o melhor projeto para se fazer essa identificação de risco, tá? A partir desse mapeamento desses riscos, a gente precisa fazer uma interpretação correta e um registro dentro dos documentos. E aí, muita gente fica na dúvida, onde que vai entrar isso?
Quando a gente tem lá no PGR risco físico, químico, biológico, depois a gente tem os riscos dos acidentes e dos ergonômicos, a avaliação dos riscos psicossociais vai entrar dentro dessa parte dos riscos ergonômicos, tá? A única coisa que a metodologia utilizada, ou os questionários, enfim, como que você vai avaliar isso? Ele precisa ter uma conformidade e precisa ter validações científicas, então eu preciso usar métodos que realmente estejam validados, né? Eu não posso também criar um questionário sem pé nem cabeça e aplicar e achar que eu estou lá cumprindo. Existem vários questionários, eu não vou entrar aqui nesse mérito porque é muito detalhado, mas a gente vai avaliar de forma técnica, né, o tipo de atividade, setor, número de funcionários, turno, enfim, tem um conjunto de coisas para a gente olhar. E aí, a partir disso, a gente vai definir quais serão os métodos que a gente vai utilizar, e a partir disso, fazer um monitoramento contínuo, né? Então, você vai ter que colocar ali no plano de ação quais são os próximos caminhos, os prazos, e, na verdade, isso vai ser um trabalho de melhoria contínua. Então, a gente vai ter que fazer um acompanhamento sequencial, não vai ser uma coisa que a gente vai avaliar hoje, não vai olhar mais, e aí, nesse plano de ação, caminhar para o acompanhamento desses riscos, igual a gente faz numa avaliação de risco químico, físico, de um ruído, enfim, de um produto químico, a gente vai ter que avaliar essa organização de trabalho para os riscos psicossociais, tá? Uma das coisas que eu acho muito importante falar é que a gente vê por aí também no mercado muita gente oferecendo a aplicação de um questionário só, sem escutar o funcionário. Então, assim, não acho que dá para avaliar só por um questionário, tá? Mesmo porque é subjetivo quando a gente aplica um questionário, né? Cada funcionário ali tem a sua percepção, mas eu acho que a equipe técnica que está preparada para fazer essa avaliação tem que sentar junto com o funcionário e escutar, tá? E a partir da escuta, junto com a aplicação dos questionários e com toda a parte técnica, fazer uma análise disso para verificar se isso vai ser um risco, se vai ser só um sinal de alerta, enfim, como que a gente vai colocar isso no PGR, tá? Se alguém tiver mais dúvida, pode mandar, né, Pri? Eu fui aqui bem rápida, tem muita parte técnica para falar sobre isso, mas eu acho que não convém aqui. Eu queria dizer, desculpe te interromper. Pode falar, doutor. Mas é que eu estou vendo algumas perguntas aqui no chat. Tá. E seria conveniente que a gente já fosse respondendo algumas, né? Excelente a tua fala, viu, aqui da Mário. Se eu só falar alguma coisinha a respeito da fala da Daniele, eu acho que já foi o tempo dessa situação de que sindicatos de empresas têm que pensar só do lado da empresa, sindicato de trabalhador tem que pensar só do lado dos trabalhadores, né? Eu acho que essa obrigação de ter uma visão ampla, como diz o Vinícius de Moraes, essa visão ampla dos acontecimentos, né? Na poesia O Haver, que eu recomendo que leiam, O Haver. Essa visão ampla dos acontecimentos precisa estar presente tanto no sindicato dos trabalhadores quanto no sindicato das empresas. Os trabalhadores precisam pensar nas empresas, as empresas precisam pensar nos trabalhadores. E o Sindicomes busca fazer isso de forma equilibrada, com uma busca de bom senso, né? A gente, o tempo todo, está pensando de que forma eu posso beneficiar a empresa beneficiando o trabalhador, né? Exato. Porque eu beneficio diretamente o trabalhador, mas indiretamente eu estou beneficiando a empresa, né? Então, essa visão, que não é utilitária, não, é uma visão de justiça. Exato. É uma visão de ser justo, buscar só ser justo, que é a coisa mais simples do mundo. Ser justo é simples, né?